5 coisas que eu adquiri na minha vida para me sentir rica. Isso mesmo, gente. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque hoje eu quero compartilhar com vocês hábitos que eu comecei a praticar e hoje eu vejo o resultado. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui as minhas experiências e eu espero que de alguma forma agrega na sua vida. Também lembrando que tudo é energia, tudo é frequência. Então, a partir do momento que eu decido na minha mente o que eu quero, que versão que eu acesso. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da versão que eu decidi acessar, minha, que eu nem sabia que existia, e ela estava o tempo todo ali esperando eu acessá-la para começar a vivenciá-la. E a primeira coisa que eu faz com que eu me sinta rica é tomar as decisões do que eu quero de fato. Gente, isso primeiramente ele é muito importante. Por quê? Porque se eu não tenho uma decisão, se eu não tenho um norte realmente do que eu quero, qualquer lugar me serve. E quando o universo entende que eu não tenho uma opinião, que eu não tenho uma decisão do que eu quero, ele fica me mandando coisas aleatórias e eu acho que eu sou digna de receber essas coisas aleatórias e muitas vezes eu vivo a vida que eu estou vivendo por não ter a decisão que eu quero. Muitas vezes não é o que eu quero, mas por eu não tomar uma decisão de fato do que eu quero, qualquer coisa me serve. Então, uma das primeiras coisas que eu mudei foi a decisão. Eu quero X, eu quero isso, é assim que funciona, e aí eu só aceito isso, ou mais que isso, menos que isso não dá. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E a segunda coisa foi ignorar a realidade, que não combina de fato com a minha nova versão. Então, gente, quando eu tomei a decisão do que realmente eu queria ser, do que eu quero ser, do que eu quero desfrutar, eu tive que aprender a ignorar a realidade de hoje. Por exemplo, a casa, as coisas, não tem nada a ver com aquilo que eu anseio, com a realidade que eu quero criar. O que eu aprendi diante dessa situação? A ignorar e dizer, tudo que está acontecendo agora está alinhado com a minha velha versão. A minha nova versão está em busca de coisas novas. Então eu tenho que entender que isso aqui é passageiro, eu tenho que entender que isso aqui é temporário. Eu aprendi a olhar para a minha versão futura. A minha versão futura tem tudo que eu preciso. Tudo que eu quero a minha versão tem. Então, tudo que eu vejo agora que não tem nada a ver com o que a minha versão nova quer, eu aprendi a ignorar. Eu aprendi a rejeitar, deixar de lado. E muitas vezes isso inclui opiniões das pessoas, coisas que as pessoas vêm dizer de você, coisas que acontecem lá fora, que fica trazendo a lembrança de quem você era. Você tem que aprender a ignorar de fato. Você tem que aprender a não discutir com essas coisas. Uma coisa que eu aprendi que veio uma coisinha ali que tem a ver com a minha velha versão, o que eu faço? Eu ignoro, eu falo, não, mas eu não tô mais nesse lugar, essa não sou mais eu. Eu não vivo assim. Eu não ajo mais assim, eu não reajo dessa forma, então eu ignoro. Eu foco a atenção na minha nova versão. Isso é muito importante, gente. Vocês precisam entender por quê? Porque quando eu paro para discutir, para tentar provar para minha velha versão, ou tentar provar para circunstâncias de que eu não sou mais aquela, que eu não penso mais como ela, que eu não ajo mais como ela, é cansativo. Então, ignorar é a melhor coisa que você faz. Ouvir alguma coisa que me lembra a minha velha versão. Ignora. Vai fazer o que você quer fazer. Qual que é a tua próxima versão? O que você quer fazer? Tal coisa. E o que esse tal coisa precisa de você? Precisa que eu estude, precisa que eu faça isso, que eu invisto. Então, vai focar nessas coisas. Ok? E a minha terceira é buscar sempre a sensação que me faz me sentir rica. Gente, o segredo do universo não é o externo. O universo não fala com você por meio do externo. O universo fala com você conforme o que tem dentro. Então, quando o universo sente que você se sente pobre, que você se sente incapaz, que ele sente que você tem esse sentimento de não merecedora, ele não consegue mudar a sua realidade, porque você precisa se sentir. Então, você precisa começar a olhar para as coisas que você quer e se sentir merecedora de algo tipo, poxa, eu quero isso, eu mereço isso, eu quero viver dessa forma, eu quero ir para tal lugar. Eu quero ganhar X, eu quero que a minha vida seja um sucesso, eu quero que tudo que eu coloco a mão flua. Quando você acessa esses lugares e sente essa sensação de como seria eu desse jeito, como seria eu morando naquele lugar, como seria o meu trabalho hoje com tanto de pessoas que eu queria atender, como seria o meu estilo de roupa, a bolsa que eu quero usar, meu relacionamento, a minha família, os meus filhos, como que seria a criação. Quando você traz essa realidade e começa a sentir ela dentro de você, o universo começa a se alinhar com você. Então, se você tem esse negócio de, eu queria, mas a minha realidade é essa, o universo vai entender que pra você tá bom isso. Então, você precisa mudar isso também. E a outra coisa também que eu adquiri, a quarta coisa,
É estar atenta aos sinais do universo. Gente, o universo, o que acontece? Ele reflete aquilo que você é. Então, assim, se está refletindo só caos, só problema, eu preciso entender qual é a informação que eu estou dando. Sabe quando você está ali, duas pessoas conversando, e você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra? Ou seja, são dois universos diferentes. Você precisa encontrar uma maneira de que aquela pessoa entenda o recado que você quer dar para ela. E muitas vezes a gente quer fazer isso no grito, a gente quer forçar, mas não, gente, nada é forçado. As coisas têm que fluir, as coisas têm que fluir. E muitas vezes o fluir é você se aquietando. É você se aquietando. Então, se o universo tá refletindo para você a vida que você não quer, é porque dentro de você tá afirmando, tá confirmando que essa é a sua realidade. Então, você precisa mudar, você precisa olhar. Peraí, se eu tô só no meio de fofoca, se a minha vida financeira não muda, se o que eu quero não rompe, tem gente fazendo as mesmas coisas e fluindo, peraí. Tem alguma coisa que eu preciso rever. Então fica atento ao universo. O universo está jogando a seu favor. O universo não está contra você. E por último é praticar gratidão. Gente, falava muito para mim sobre essa questão de gratidão e eu ficava bem assim, como é que eu vou ser grata se tá faltando? Como é que eu vou ser grata se tá um inferno isso aqui? Como é que eu vou ser grata se só briga, só não sei o quê? Eu tinha muita dificuldade disso. E aí eu comecei a entender que a gratidão, ela tem que ser dentro de mim. Eu preciso ter um olhar grato. Qual foi o problema da gratidão? É que, assim, eu tinha mania de olhar sempre pra falta, né? Só pra que tá faltando. Então, o que acontece? Se eu tinha lá, digamos, um arroz, um feijão e uma carninha pra comer, em vez de eu falar assim, nossa, pra hoje é o suficiente, obrigada a Deus, isso e aquilo, eu pegava e olhava por que ia faltar amanhã. Então, muitas vezes, a ingratidão faz você continuar na falta. E aí eu comecei a pensar, uma pessoa rica, ela não fica preocupada se ela vai comer amanhã. A pessoa rica, ela é grata todos os dias no que ela come. E aí, isso eu mudei. Eu falei, comecei a olhar para o que eu tinha. Comecei a agradecer pelo alimento, comecei a agradecer pelo meu esposo, agradecer pelos meus filhos, agradecer pela casa, entende? A olhar para aquilo que eu tenho, porque quando eu fico olhando para falta, o universo está entendendo. Falta é o que ela quer. Então, eu vou continuar pedindo com que falte para ela amanhã. Então, gente, é um processo, não é fácil. Mas você precisa decidir o que você quer. Porque se você não decidir o que você quer, realmente você vai ficar patinando. Então, esse negócio da gratidão. Então, cada vez que eu era grata, tipo, ai, Senhor, muito obrigada por isso e por aquilo. Vinha uma situação do lado de fora, externa, agindo de uma forma para que eu negasse aquilo ali, sabe? Para que eu reclamasse. E aí eu lembrava da decisão que eu tomei, de quem eu sou, e que tem situações que eu não tenho que discutir mais. E aí eu agradecia mais ainda. Aí eu lembro assim, falava, ai pai, mas às vezes só tem arroz e feijão. E o universo falava pra mim assim, mas qual que é o problema de você comer só arroz e feijão? Sabe, então eu comecei a ver que às vezes o que falta nem é tão importante assim. E focar mais no que a gente tem. Então, gente, a falta de gratidão nos leva, a gente, muitas vezes pra ignorância, sabe? De você sempre olhar pro que não tem. Eu lembro que eu vivia, tipo assim, cara, tipo, pra hoje tem. Pra hoje dá. E eu ficava pensando, mas e amanhã? E depois de amanhã? Então, tipo, a falta de gratidão faz a gente se preocupar com um dia que você nem sabe se vai acontecer. Então, esse hábito eu aprendi a mudar. Se eu quero ser uma pessoa rica, uma pessoa abundante, eu preciso mudar o comportamento de pobreza. Então, esses hábitos aqui que eu compartilhei com vocês foram uma das coisas que eu precisei rapidamente, drasticamente mudar para me poder viver em abundância. Lembrando, gente, que a gente é ensinado pra gente. Lembrando, gente, que a gente é ensinado a ter para daí você ser alguma coisa. Mas eu venho aqui te dizer que não é assim que funciona no universo. No universo funciona, você precisa ser para ter. Então, esse negócio de essa ideia, na verdade, que você compra, que já venderam pra você de que, porque você tem que ter tal X na conta, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo. Primeiramente, você tem que ter tudo aqui. Porque se você espera as coisas acontecer lá fora pra daí se sentir, essas coisas não vão parar em você. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque essa era a desculpa que eu dava. Não, mas eu preciso ter pra ser. E o universo foi muito claro pra mim. Não, você precisa ser, você precisa sentir que você é abundante, que você é rica, que você pode ser diferente, que você pode sim acessar sua nova versão. Quando você sentir isso de verdade, porque o universo ele não tem barganha, tá, gente? Não tem como você fingir. O universo ele tem uma leitura no seu coração que é eletromagnético tão grande que
ele vai ser muito leal com você. E esse leal com você eu vou te entregar exatamente a sua vibração. Eu vou entregar exatamente aquilo que você quer. Se você tá reclamando, eu vou te entregar reclamação. No caso, se você tá reclamando, eu vou te entregar falta. Se você tá agradecendo, eu vou te entregar bênção. Tem que ter alinhamento, gente. Tem que ter verdade. Para que as coisas mudam e reflete fora. E quando você muda aqui dentro, às vezes lá fora não mudou nada. Mas aqui dentro você tá tão convicta da sua nova versão que as coisas de fora vão se obrigar a ter que mudar. O universo vai te levar exatamente no lugar que você merece estar. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que alguma coisa aqui serviu pra você. E tamo junto até o próximo vídeo.